Hoje eu recebo mais uma vez a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Marcela França. Hoje nós vamos falar de um assunto, inclusive, eu estava comentando com a doutora que eu não sabia que várias doenças estão entrando nesse ranking de aposentadoria, que é a depressão e a ansiedade, que podem ser aposentadoria por PCD. Um assunto importantíssimo, muitas pessoas sofrem dessas doenças mentais e a partir de agora tem o direito à aposentadoria, mas claro, com várias ressalvas e com acompanhamento de um advogado especialista na área. Quem vai tirar essas dúvidas todas a partir de agora é a doutora Marcela França. Doutora, é um prazer recebê-la. Olá, Fábio, como sempre é uma alegria estar aqui falando sobre um assunto tão importante e atual. Doutora, então, para a gente começar, quais são os requisitos para quem trabalha e pode ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência? Fábio, o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência? É aquela aposentadoria que beneficia aquelas pessoas que têm limitações a longo prazo para o exercício da sua atividade e na sua vida íntima também. Sim. Desde que essa limitação seja física, mental, intelectual ou sensorial. Eu vou dar um exemplo que as pessoas possam entender. Na pauta de hoje, nosso objetivo é falar sobre quem tem depressão e ansiedade. Pensa muito bem, a gente trabalha, tem uma rotina muito puxada. Aquelas pessoas que trabalham, fazem acompanhamento com depressão e ansiedade e tomam medicamento. Você acha que essa pessoa tem condição de concorrer em igualdade de condições com uma pessoa que não toma medicamento para depressão? Depende do grau da ansiedade, também depende do grau da depressão. Tudo tem que ser analisado, né, doutora? Exatamente, por isso que nós temos os graus também na aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, essa aposentadoria da pessoa com deficiência é para essa pessoa que mesmo fazendo acompanhamento por depressão e ansiedade, ela tem coragem, corajosamente levanta todos os dias e vai trabalhar. Muitas vezes arrastando, muitas vezes triste, muitas vezes arrasada, muitas vezes sem vontade de sair da cama e ela vai trabalhar. É a realidade, né, de muitos dos nossos telespectadores nesse momento. Mas surgiu uma dúvida, para mim com certeza deve ser também dos nossos telespectadores. Gostaria que você esclarecesse qual que é a diferença da aposentadoria da pessoa por invalidez e também da pessoa com deficiência. Qual que é a diferença de uma para outra? Fábio, a aposentadoria por invalidez, o próprio nome já fala, é para a pessoa que não tem mais condições de trabalhar. Ela está inválida para exercer qualquer tipo de atividade. Ela não pode ser nem encaminhada para uma outra função, não tem jeito. Eu vou dar um exemplo, o pessoal que tem em casa poder nos entender melhor. Pensa no motorista, seja de van, de caminhão, de carro, ele passa por um processo de AVC. Sim. Então ele tem metade do corpo dele paralisado, ele tem baixa escolaridade, ele tem condições de voltar a ser motorista? Não tem condições, principalmente se lidar com o público, que é o caso do transporte público, que a gente pode mencionar aqui, né, doutora? Exatamente, nenhum carro adaptado ele consegue. Então, essa pessoa, ele precisa se aposentar por invalidez. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é num cenário diferente. A pessoa não tem capaz para o trabalho. Ela precisa fazer um maior esforço para exercer a sua atividade. Eu vou dar mais um exemplo dentro desse quadro de depressão e ansiedade. Pensa numa pessoa que trabalha numa grande empresa e que precisa socializar. Ela está em crise de depressão, ela já vem tratando há muitos anos. Ela consegue socializar? Não consegue. Muitas das vezes quer ficar só, quer ali ficar nos seus pensamentos e muitas das vezes não consegue nem trocar uma palavra com o colega que está do lado. Até mesmo para resolver um problema da empresa. Exatamente, eles não conseguem participar por um curso de atualização. De capacitação, né? De capacitação. Muitas vezes essas pessoas, elas tomam medicamento de segunda a sexta, se não trabalham no final de semana, elas nem saem de casa. Então, a depressão e a ansiedade, ela é um fator, ela é uma barreira para essa pessoa ir trabalhar todos os dias. Agora eu te pergunto, doutora, qual que é o enquadramento então da depressão e da ansiedade? Ela é uma doença mental, sensorial ou intelectual? Porque me surgiu essa dúvida. Eu falei no início que era mental, vai que eu estou errado. Exatamente, Fábio. A depressão e a ansiedade são consideradas doenças mentais. E isso não é nenhum problema. Quem está assistindo a gente e tem um quadro de depressão não vai ser o primeiro nem vai ser o último. E ela é enquadrada como uma doença mental porque necessita de acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes neurológico, com psicólogo e o medicamento é obrigatório. Inclusive, doutora, tem várias pesquisas que mostram que após a pandemia da Covid-19, o adoecimento mental, tanto de ansiedade como depressão, triplicou no Brasil. Então, são muitas pessoas que estão convivendo com essas doenças nesse momento, muitas delas não estão conseguindo nem trabalhar, como nós dissemos aqui, e que pode
conseguir uma aposentadoria pelo INSS, não é isso? Exatamente, Fábio, seguindo os seus critérios. O quadro de depressão e ansiedade, às vezes, ele estabiliza. A pessoa acerta a medicação muito comum no sistema público de saúde, por exemplo, no CAPES, tem uma mudança constante de psiquiatra, então muda de profissional, às vezes muda medicamento, até acertar o medicamento, essa pessoa pode ter altos e pode ter baixos. Todo esse período vai contar como período de pessoa com deficiência, porque ela está em tratamento. Por isso a importância de guardar relatórios médicos, se tiver algum exame, aqueles pedidos de medicamento, todos eles precisam ser arquivados, porque podem ser usados no momento da solicitação da aposentadoria. Agora, doutora Marcela, quanto tempo a pessoa tem que estar com depressão para ser considerada uma pessoa com deficiência na aposentadoria por contribuição? Aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa tem que ter, não tem idade, porque nós temos duas modalidades, nós temos por idade e tempo de contribuição. Vou falar tempo de contribuição. Não tem que ter idade, tem que ter tempo de contribuição. Por exemplo, uma mulher, hoje para aposentar, tem que ter 30 anos de uma idade mínima. Se ela vai aposentar como pessoa com deficiência, não tem idade mínima. Se for uma deficiência, uma depressão leve, igual você falou, ela precisa de 28 anos de contribuição. Se for uma depressão moderada, com internações, com muito medicamento, ela vai precisar ter 24 anos de contribuição. E se for uma depressão, uma ansiedade grave, ela vai aposentar com 20 anos. É quando a pessoa já não sai mais de casa, né? Já está no grau lá nas alturas, né? Exatamente. E se for no caso do homem, o homem aposenta hoje como 35 anos de contribuição e uma idade mínima. Para a aposentadoria PCD, casos de depressão e ansiedade, não precisa ter uma idade mínima, tem que ter um tempo de contribuição. Se for uma depressão leve, serão 33 anos. Se for uma depressão mais acentuada, moderada, 29. E se for uma depressão grave, 25 anos de contribuição. Essa depressão, esse quadro clínico, tem que ter no mínimo 2 anos tratando o quadro clínico de depressão. Agora me surgiu uma dúvida. Muitas das vezes a pessoa tem uma ansiedade fora do limite, mas não tem depressão. Muitas das vezes tem os dois, mas há casos que não há depressão, mas há uma ansiedade. Vive ali acelerado, vamos dizer assim. Essas pessoas também conseguem se aposentar nesses mesmos requisitos, doutora? Mesmo, por isso que a pauta é depressão e ansiedade. Muitas vezes a pessoa tem depressão, não tem ansiedade. Tem ansiedade, não tem depressão. Agora, na aposentadoria por idade, Fábio, a mulher que tem depressão, ela tem que ter 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade. E 15 anos de contribuição com essa deficiência. Por isso tem que guardar toda a documentação médica. Tem uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Essa é mais difícil de comprovar. Mas a mulher, ela vai adiantar a aposentadoria dela em 7 anos, porque a mulher aposenta com 62, e o homem vai adiantar a aposentadoria em 5 anos, porque ele aposentaria com 65, ele vai aposentar com 60. Agora, tem outros quadros clínicos também que nós não sabemos, como eu disse, não sabia da depressão e da ansiedade, que é o nosso tema de hoje, que pode gerar essa aposentadoria. Tem vários outros que dão direito, né? Vários outros quadros, várias outras doenças que entraram nessa lista. A senhora, doutora, poderia mencionar para os nossos telespectadores? Eu vou falar aqueles que são menos comuns e conhecidos, porque quadros ortopédicos, visão monocular, perda auditiva bilateral são conhecidos, né? Aqueles que são visíveis. Aqueles que são invisíveis, por exemplo, câncer de próstata. Inclusive, nós estamos no Novembro Azul, né? Que já abre um parêntese para você, homem que está nos assistindo, se cuidar, né, doutor? Exatamente. Então, nós temos câncer de próstata, nós temos câncer de mama, nós temos a diabetes. Mas esse segurado, ele tem que ser insulino dependente e tem que ter problema circulatório. Lúpus, doença de Crohn, artrite, artroide, leucemia, pessoas que passaram por processos de transplantes. Todos esses podem ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, com todos esses benefícios. No fundo, Fábio, qualquer doença que gere barreiras no seu trabalho, faça com que você tenha que fazer o maior esforço, e na sua vida íntima, na sua vida social, ela pode te dar direito à aposentadoria da pessoa com deficiência, desde que essa pessoa busque um profissional especialista em direito previdenciário para que possa encaminhá-la da melhor maneira possível. Não existe um rol, nem exemplificativo de doenças. O que a gente tem é a rotina do meu escritório, por exemplo, onde lá é um laboratório que, conforme os casos vão chegando, a gente vai trabalhando e vai fazendo os pedidos. E a gente tem conseguido, inclusive, de depressão e ansiedade. E é trabalhoso, doutora, esse processo para conseguir essa aposentadoria por essas duas doenças? Dá trabalho? Dá trabalho, primeiro,
por causa da documentação. Sim. As pessoas ainda não têm o hábito de guardar a documentação. É necessário guardar, as pessoas tinham a ideia de guardar apenas os últimos 5 anos. Não, você tem que guardar toda a sua história clínica. Se você esteve internado no hospital, tem que pegar a cópia do prontuário de atendimento e ir guardando essa documentação em casa. E a perícia ela é biopsicossocial. Então, nós temos uma perícia médica e temos uma perícia social. Por enquanto, Fábio, é apenas essas 2 perícias. A tendência, pelo volume de doenças que estão aparecendo e sendo enquadradas como deficiência, eles vão criar outros critérios para a concessão desse benefício. Então, quem já está na hora de aposentar, já está ali próximo dos 50, 50 e poucos anos, tem que olhar. Então, desde que você começar a sua vida laboral, o intuito é que você já comece a guardar toda a documentação. Você disse com relação ao hospital, quando a gente ganha alta de qualquer cirurgia ou que a gente fica internado, a gente sai com o papel de lá, muitas vezes as pessoas jogam fora. Esse papel é importantíssimo ser guardado, é um comprovante, né, doutor? Exatamente. Esse, normalmente, ele é um resumo com o CIDS, o Código Nacional das Doenças. O ideal é que tenha o prontuário na íntegra, não somente dos hospitais, mas também dos postos de saúde de atendimento. Doutora, mais uma vez foi muito bom o nosso bate-papo esclarecedor, ajudando a população a saber dos seus direitos. Eu te espero daqui 15 dias. Até daqui 15 dias, sabe? Foi uma alegria estar aqui.